Alô, meninos e meninas do FreeCAD. Eu vou gravar esse vídeo aqui para responder uma dúvida do nosso colega Beto que ele postou no nosso chat agora há pouco, que é o seguinte, sobre posicionar e dimensionar objetos no FreeCAD de uma forma um pouco mais prática, vamos dizer assim. Ele está se referindo à parametrização dos objetos. Bom, pessoal, mas antes de eu começar, deixa eu falar uma coisa para vocês. Na quarta-feira que vem, eu vou começar uma série de lives aí sobre FreeCAD, sobre modelagem 3D, para tirar dúvida para vocês. Vou colocar um preço bem legalzinho aí, tá? Porque é o seguinte, pessoal, depois da pandemia o tio aqui se lascou, a minha saúde foi pro buraco, foi pro vinagre. Aconteceu um monte de coisa ruim, mas eu tô melhorando. Agora finalmente eu tô conseguindo chegar perto de tratamento, né? Mas aí o tio precisa levantar uma grana pra sobreviver e cuidar dele. E logo vai ter que. Eu vou ter que trocar de computador também. Então eu vou precisar realmente fazer uma grana. Então eu vou começar a fazer umas lives aí pra vocês, semanalmente, de FreeCAD. Acho que esse formato fica bem mais fácil, porque se eu tivesse que montar um curso, gente, um curso inteiro dá maior trabalho. Dá maior trabalho montar. Se é um ano de preparação para você fazer um curso decente de FreeCAD. Então eu vou fazer nesse formato que é mais rápido, fácil e mais direto também para conversar com vocês e já ir no ponto, tirar dúvidas mesmo de vocês, passar dicas, passar orientações, técnicas e truques que eu aprendi com 32 anos de modelagem 3D. Yes! Tio Aravec é um dos pioneiros desse negócio, pelo menos para a indústria e engenharia no Brasil Sul. Quando eu comecei, a gente fez um censo, procuramos todo mundo que estava trabalhando na mesma área no Brasil inteiro e só achamos 12 pessoas. Então nós concluímos que não tinha mais do que 20 pessoas igual fazendo 3D em 1993 para engenharia no Brasil. Então é isso, eu vou começar a compartilhar com vocês agora os conhecimentos, essa experiência, semanalmente, toda quarta-feira. Eu vou estar online para tirar dúvida para quem quiser chegar lá, tá certo, pessoal? Então vamos lá resolver o problema do nosso amigo Beto. É o seguinte, no FreeCAD, você tem que aprender a pensar diferente. Porque quem veio, por exemplo, do AutoCAD, tem uma forma geométrica de pensar qualquer projeto, certo? E o FreeCAD, ele trabalha com ele tem uma filosofia diferente, que é a modelagem paramétrica. Então você não pensa o seu modelo com formas geométricas. Você pensa o seu modelo com modelos matemáticos, com parâmetros matemáticos. Então, e é bem simples a gente entender isso. Seja, o que eu faço, viu, Beto, normalmente é o seguinte: quando eu abro um desenho novo, cara, eu vou primeiro criar cadê o botãozinho? Uma spreadsheet, uma tabela, uma planilha, na bancada spreadsheet. Legal? E se eu tenho um objeto, não importa qual objeto, todo objeto pode ser descrito por fórmulas, por dimensões matemáticas, certo? E a gente modela partindo de objetos sólidos simples. Um cubo, esfera, uma poligonal, um paralelepípedo, pode ser um sketcher até, você pode parametrizar isso. Ou seja, você pode colocar regras matemáticas para que o seu desenho, para que você tenha um controle total do seu desenho, e você pode fazer com que essas regras de um objeto interfiram nas regras do outro objeto, certo? Então, sem mais delongas, eu não vou ficar falando da Matrix, beleza? Eu vou mostrar a Matrix. Então vamos dizer aqui, eu tenho um objeto que eu vou chamar de tijolo. Pronto. Legal? Esse tijolo, ele vai ter alguns parâmetros que vão descrever para o FreeCAD
todas as características desse parâmetro, aliás, desse objeto que eu chamei de tijolo. Então eu vou colocar algumas. PX, por exemplo, posicionamento em X, posicionamento em Y, posicionamento em Z. Legal? Ele vai ter, claro, um X, um Y e um Z. Não vai? São as dimensões dele. Vamos supor que ele tem um furo no meio. Eu vou chamar esse furo de D. Legal? O diâmetro do furo. Legal. A bancada spreadsheet, ela tem uma coisa chamada alias, que eu coloco um apelido para cada célula aqui, olha. Eu transformo ela num parâmetro. Legal? Esse parâmetro pode ser o seguinte. Eu vou chamar de PX tijolo essa célula aqui. Viram que mudou de cor? Ó, mudou de cor a célula. Essa daqui eu vou chamar de PY tijolo. Certo? Essa daqui eu vou chamar de PZ tijolo. Não, essa daqui não. Debaixo dela, né? Essa daqui eu vou chamar de X tijolo. Essa daqui de Y tijolo. Opa! Digitei errado. Essa daqui de Z tijolo. E essa daqui de D tijolo. Legal? Olha, nota, pessoal, que é assim que eu começo todos os meus projetos. Todos os meus projetos eu faço seguindo isso daqui. Eu crio uma lista de objetos, coloco na frente com uma planilha. Eu crio minha lista de objetos e coloco as características que eu quero controlar nesses objetos. Então eu coloco os objetos na vertical na planilha e as características deles na horizontal aqui. Legal? Posso expandir, colocar quantas características eu quiser. Beleza? Aí que a coisa fica legal, porque agora eu não preciso mais, eu não vou mais precisar ficar clicando em sketch, nem ficar desmontando o objeto e procurando scatter dentro da árvore do objeto, e às vezes tem 30 scatters que usam aquela mesma medida, aquela mesma variável. Eu não preciso mais fazer isso, eu controlo tudo numa planilha só, legal? E aí eu vou criar o meu tijolo. Como é que você quer? Aí você escolhe um método de trabalho. Você escolhe o seu método. Legal? Com o tempo você aprende a criar o seu próprio método, o seu workflow, como a gente diz. Tá? O seu método, o seu fluxo de trabalho. Tá? O meu, eu gosto de usar o Sketcher. Legal? Gosto sempre de começar por um Sketcher. Por quê? Tem vantagens muito grandes sobre a gente começar na parte ou no draft. Então eu vou começar fazendo um tijolo aqui, ó, plano XY. Legal? E agora eu digo como é que eu quero esse tijolo. Como é que eu quero posicionar ele? Primeiro, aí vai do projetista. Como é que você vai posicionar? Você tem que começar a planejar o seu desenho, planejar o seu trabalho, certo? E é isso que eu vou ensinar nessa série de palestras, série de lives aí que eu vou fazer, é que o bom projetista, gente, não se foca na ferramenta, ele se foca no método. Porque ferramenta, galera, vocês podem me colocar em qualquer software de modelagem 3D que eu nunca vi na minha vida. Certo? Em um mês eu estou dominando ele. Ou pelo menos dominando, se ele for muito complexo, eu estou dominando as ferramentas básicas dele. Porque eu não me foco na ferramenta. Eu não fui ensinado a me focar em ferramentas, mas me focar em métodos. E é desse método que eu quero contar alguns meus truques e transmitir para vocês alguns macetes aí de 32 anos de experiência. Eu acho que eu aprendi alguma coisinha, né? Então tá, primeira dica, como é que você já pensou como é que vai ser o seu tijolo? Você nem pensou como é que vai ser o seu tijolo ainda, cara? Pera aí. Você tem que ter essa noção geométrica na cabeça. Porque na engenharia a gente tem certos parâmetros. Então olha só, eu posso desenhar o tijolo pensando que ele está num 0,0 aqui, olha.
Opa. Ou eu posso pensar esse tijolo alinhando ele a um eixo. Perceberam? Aí vai do projetista. Aí vai do conhecimento do projetista. Eu, particularmente, eu gosto de alinhar ele eixo a eixo. Por quê? Porque é assim que eu aprendi na faculdade e é assim que funciona. Então eu posso fazer isso de diversas formas. Por exemplo, eu posso colocar uma linha daqui a aqui e aí aplicar uma restrição entre essa linha e esse ponto aqui e dizer que são simétricos. Opa, mudou de vista aqui. Então tá aí, tá a minha restrição, ele já tá restrito, o meu tijolinho, legal? Olha só, mas conforme eu mexo aqui, olha, ainda tá mexendo do jeito que eu quiser, legal? Bom, eu posso colocar um furo também. Só para o vídeo não ficar muito longo, legal? Ó, eu não tô preocupado com o tamanho com dimensão por enquanto, vocês estão percebendo? Eu ainda não tô preocupado com dimensão. Beleza? Mas isso é porque eu quis desenhar o sketch primeiro para vocês antes de vir aqui na spreadsheet. Opa. Normalmente eu poderia ter feito lá no começo. Então eu vou dizer para você que a posição em X é 0. Opa. A posição em Y é 0. A posição em Z é 0. O comprimento em X de um tijolo, vou colocar 30 em X, 15 em Y, altura de 5, vai. Opa. E um furo de 10. 10, não, 5. Tá bom. Legal. Tranquilo, tranquilinho, né, pessoal? Só preencher a planilha com as dimensões que eu quero. Legal, eu venho no meu Sketcher aqui, olha. Aí eu vou aplicar as dimensões. Uma dimensão em X. Opa. Primeiro eu vou colocar uma dimensão no comprimento. Só que em vez de eu colocar a dimensão aqui na tabelinha, eu venho aqui, olha, nesse botãozinho que parece um F de X aqui, eu vou escrever assim, ó, spreadsheet ponto X tijolo. Não é? Eu convencionei que é o comprimento do tijolo. Ok. Aí eu vou aplicar na vertical também. F de X, spreadsheet.y tijolo. E no furo. Só que no furo eu gosto de colocar diâmetro, viu? Tem que lembrar dessas coisas. Se você colocou diâmetro na tabela aqui, você tem que colocar o diâmetro também. Certo? Tem que ter esses cuidados. Spreadsheet de tijolo. Opa! E aí vocês perceberam que o meu sketch já ficou verdinho? Deu fully constrained? Ok. Fechei. Legal? Legal. Bom, agora é a hora de eu ir para minha bancada à parte. Aplicar uma altura nisso daqui. Ok. Coloquei uma altura qualquer, 10, mas não é 10. Qual é a altura? Não é Z? Não é Z do tijolo? A gente vai vir aqui, olha, na propriedade, na Property View, na propriedade Line Forward, spreadsheet.z tijolo. Não, não é PZ tijolo, é Z tijolo. Será que deu erro? Teria errado? Não, tá certo. Olha só. E aí, quando eu clico no objeto, olha, o tijolinho já está aí. E já está aqui, ó. 5 spreadsheet Z tijolo. Legal, legal. E aí, o que eu faço? Como é que eu vou mudar o posicionamento desse objeto aqui, ó, em PX? Eu vou fazer melhor, olha.
Dá para tile aqui. Fecha essa janelinha de start. Windows. Tile. Agora falta só colocar o o óculinho, né, pessoal? Aquele óculinho do meme, né? Então, agora eu tenho a ferramenta na minha mão. Eu tenho meu tijolinho sob meu controle numa planilha. Olha que legal. Então esses 5 aqui eu posso mudar para 2, ó. Que é o Z, né? Posso mudar a altura dele para 2, para 10, para 5, quanto eu quiser. O furo, a mesma coisa. Ó, tá com 5, eu vou colocar 2, ó. Já viram que já mudou aqui? Tá gravando isso aqui? Tá gravando, eu acho. Perceberam, pessoal? Ah, e o posicionamento? Agora tá fácil, ó. Quanto você quer mudar o seu tijolo? 20? Em X? Ah, aqui ele não mudou ainda, vocês perceberam? É porque eu tenho que programar isso aqui. E eu vou programar ele aqui, olha. Na janela de propriedades, eu tenho o placement, não tenho? Então, eu tenho que colocar o meu alias, a minha variável aqui. Tanto para px quanto py quanto para pz. Como é que eu vou fazer? Do mesmo jeito, ó. Vou no botãozinho azul, spreadsheet.px tijolo. Ó, vocês viram que ele já mudou ali? A mesma coisa aqui, olha. Deixa eu até fazer melhor, olha. Para não demorar tanto. Vamos colocar agora em Z, ó. Opa, tá errado. PY. PZ. Então tá aí, pessoal. Tá aí como se faz, ó. Vou mudar aqui agora, olha. PY5, ó. Mudou. PY10, ó. Mudou. PZ50. Opa, foi muito. Sumiu da minha tela. PZ20. Mudou, pronto. Agora eu tenho todas as minhas dimensões da peça aqui, olha. Dimensão, posicionamento, ângulo. O que você quiser. O que você quiser. E você pode fazer isso controlando tudo pelo Sketcher. Legal? Então eu vou começar nessa série de vídeos ensinando alguns truques, alguns macetes de projetista, que é para você saber, para você aprender a desenvolver o seu método de desenho de modelagem 3D, utilizando sketchers sofisticados, fazendo sketchers complicados e tendo tudo aqui, olha, na planilha. Beleza? E eu consigo uns objetos bem sofisticados. Eu já postei algumas coisas aí que eu fiz no grupo, né, pessoal? Que a gente mostrou na bancada TechDraw. O que foi que eu mostrei na bancada TechDraw outro dia? Uma pecinha de elétrica com parafuso. Aquilo lá estava parametrizado assim. Eu acertei as dimensões dele desse jeito. E é isso aí, pessoal. Então, valeu. Espero que vocês tenham gostado. Sigam o tio nas redes sociais. Eu tô com o TikTok Aravec agora também. Vou começar a postar mais por lá. E sigam o tio nas redes sociais. Pix para contribuições, aravec@gmail.com. E valeu, espero que vocês tenham gostado. Um abraço, até mais.